Acho que estamos ao vivo, pessoal. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar agora. Hoje a gente está num lugar um pouco diferente, né? Acho que agora nós já estamos ao vivo, hein? Só abrir aqui minha live, só para ter certeza que tá tudo certinho. Vão me falando aí nos comentários, pessoal, se tá tudo certinho. Vão me contando. Eu não sei por que diabos que a nossa cena aqui tem um quadrado branco, preto de cada lado. Mas é isso, pessoal. Vejam, vão falando aí se tá tudo certinho, tá bom? Fala se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo. Infelizmente, pessoal, na verdade, ainda bem que eu tô aqui hoje, porque eu não conheço, eu não sei como que é a internet daqui, questão de velocidade e tal. E ainda bem que a gente não vai fazer a parte de programa hoje, né? De Lightroom e Photoshop, porque provavelmente a conexão não vai ficar tão boa quanto estava antes. Realmente não sei a velocidade daqui. Mas acho que vocês perceberam que a gente está num lugar um pouco diferente. Eu estou no Airbnb que a gente se hospedou durante esses próximos 2 dias aqui para fazer um trabalho muito importante. E não podia parar, né? A gente não pode deixar as lives pararem por conta desses trabalhos. Então eu estou usando hoje a câmera do notebook, por isso que pode estar um pouco diferente a imagem aqui. Estou usando um sabre aqui do lado, softbox do outro, para tentar trazer a qualidade para vocês, tá? Pessoal, desculpa mesmo pelas travadas que podem acontecer, infelizmente faz parte, mas a gravação aqui que a gente está fazendo pelo OBS vai sair provavelmente limpa, né? Vai sair tudo tranquilo, porque está sendo gravado direto na minha máquina, então a gravação tá numa boa, tá? Mas de qualquer forma, acho que dá para vocês aproveitarem aí todo o conteúdo da live, espero que seja muito proveitosa para todos vocês, tá bom? Eu vou tentar fechar todos os outros programas aqui que podem estar usando a internet. Mas é isso, vamos começar porque já são 9 horas, a gente entrou um minutinho atrasado, mas faz parte. Bom, vocês sabem que essa maratona tá rolando faz um tempo, né? A gente já tá hoje na 7ª aula dessa maratona. São muitas aulas, pessoal, são muitas aulas mesmo, é muita coisa que a gente tá vendo por aqui. E é muito bacana ter vocês acompanhando tudo junto, tá? Muito legal mesmo, tô extremamente feliz de ver vocês aqui participando, comentando, tudo mais, tá? E eu espero também que todo o conteúdo que a gente está passando seja de bom proveito para vocês, que ajude vocês aí a melhorar cada vez mais na fotografia, tá? Bom, como vocês sabem, a gente já fez 6 aulas, essa é a 7ª. Todas as 6 aulas foram gravadas. Se você está chegando aqui e não viu as outras aulas, eu recomendo que você assista, né? Entra no link que a gente já colocou em várias vezes no grupo do Telegram, nos stories, e você vai conseguir acessar o replay de todas as aulas. Todos os dias de manhã a gente já atualiza com a gravação da aula do dia anterior, ou seja, a gravação dessa aula de hoje vai sair amanhã de manhã para todo mundo assistir. Então fiquem de olho que a gente sempre que atualiza manda um e-mail enviando para vocês lá para, né, deixar tudo certinho. Mais um aviso importante, os PDFs estão saindo aí, em breve já vai sair da aula 3, 4 e 5, tá? A gente já estava revisando hoje. Infelizmente as produções foram mais difíceis do que a gente pensava, mas o que importa é que vai sair e vai ser um resumão para vocês também, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje é uma live muito legal, muito importante, porque a gente vai falar um pouco de direção. E eu separei aqui alguns tópicos que eu vou ler no meu celular aqui também, para a gente conseguir manter a live aqui no curso. E além disso, eu separei algumas fotos para exemplificar tudo que eu vou falar lá no Photoshop. E assim eu vou dando zoom, posso apontar alguma coisa que eu acho importante, tá bom? Pessoal, só um minutinho. Vocês sabem que se eu continuar falando aqui sem ter um copo de água do meu lado, eu vou ficar com a garganta seca e não vai ser legal. Então, só um minutinho, segura aí que eu vou pegar um copinho de água ali do lado. Só um minutinho. Cerveja é muito chique, gente. Deixa eu pegar um copinho. Pronto. Vocês sabem que essas pausas dramáticas nem sempre são só pela água. Lógico que eu precisava dessa vez, mas resolvi fazer essa pausa dramática só para deixar vocês esperando um pouquinho. Bom, pessoal, uma coisa antes de a gente começar aqui, já gostaria de avisar vocês, ó, quem estiver vendo a live aí, dá aquela help, coloca lá nos stories de vocês, compartilha o que vocês estão curtindo, né, da nossa maratona, coloquem tudo lá, porque
Isso ajuda bastante a gente a espalhar essas aulas para outras pessoas que podem, né, aproveitar de fato esse conteúdo que a gente está fazendo. Então, coloquem nos stories, me marquem, falem sobre a maratona. Isso vai ajudar bastante a esse conteúdo alcançar mais pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Vamos separar. Hoje, então, o papo vai ser sobre direção. Eu separei aqui algumas dicas importantes sobre a tríade de direção, que eu já fiz vídeo no meu canal sobre. Separei algumas coisas sobre aproveitar o equipamento na prática. Vou falar um pouquinho sobre a bolha do fotógrafo, que é uma técnica bem importante para mim. Vou falar um pouquinho sobre o diálogo também, tá? Então vamos lá. Por que é importante que a gente aprenda a dirigir as pessoas, pessoal? Vou falar para vocês, a fotografia, a nossa identidade, tudo que a gente aprende, tudo isso vai formando parte do nosso caráter profissional, certo? E então, assim como é importante a gente aprender sobre edição no Lightroom, no Photoshop, assim como é importante a gente aprender sobre o lado mais negócio, assim como é importante nós aprendemos a aproveitar as referências, é importante que a gente aprenda a lidar com as pessoas diretamente, dirigindo elas, ajudando elas na hora que a gente vai fazendo fotografia, seja falando de um cliente, seja falando de um portfólio que você vai fazer, porque essas pessoas não estão se vendo na foto, elas não imaginam, elas não falam, cara, eu quero fazer tal pose, ela não consegue se ver nessa posição, menos que tenha um espelho na cena. De resto, o fotógrafo tem esse trabalho em muitas situações de ajudar com a direção para conseguir fazer com que toda a situação case, a situação da junção do contexto com a modelo, de toda a interação, de todas as ações para tornar aquilo espontâneo. É extremamente importante que a gente aprenda a direção por conta disso. Alguns fotógrafos defendem de que não é certo dirigir, né, a situação porque é legal deixar a pessoa à vontade e de fato retratar ela do jeito como ela é, mas muitas vezes, principalmente lidando com ensaios, vocês vão encontrar situações que vai ser extremamente necessário o diálogo com quem você está fotografando e aprender, né, alguns truques de direção, posicionamento de mão, posicionamento em relação à luz, enfim, de casar a pessoa com aquele cenário que vai ajudar o resultado a sair de uma forma mais legal, tá? Por isso que é tão importante a gente aprender sobre direção. E aí eu queria começar falando aqui, pessoal, sobre a tríade de direção, que é uma forma de pensar que, depois de muito tempo tentando passar esse conteúdo para as pessoas, eu desenvolvi, tá? Depois de vários workshops presenciais, de turmas interessantes que a gente teve aí, passando o conteúdo sobre direção, eu desenvolvi essa tríade para facilitar o entendimento de como funciona a minha direção. Muitas pessoas perguntam sobre a minha direção porque eu acho que eu tento trazer de uma forma mais, como que eu posso dizer? Não posso dizer interessante, mas eu acho que eu tento trazer de uma forma um pouco mais escancarada a minha direção nas fotos, trazendo um pouco mais de emoção, de sentimentos e trazendo uma certa loucura ali no momento da foto, né? Não é uma coisa muito normal. Então eu acho bacana falar sobre isso. Vamos lá. A tríade de direção tem, obviamente, 3 pontos que fazem da direção um processo um pouco mais tranquilo, certo? Primeira parte dessa tríade, pessoal, é a interação da pessoa que você está fotografando com o cenário. Por que é tão importante essa interação com o cenário? Essa interação torna mais crível a relação da temática que você está fotografando. O local, ele diz muito sobre a temática, se é um lugar mais antigo, se é um lugar mais moderno, se é uma estação de trem, por exemplo, se é um museu, se é simplesmente na rua. Interagir com os objetos, com as estruturas, com a arquitetura do local, faz com que a interação entre a pessoa e o lugar torne uma situação mais natural para aparecer na foto. Não é aquela pessoa simplesmente jogada em um fundo bonito, né? Fazendo background, cheio de bokeh. É sim a pessoa fazendo parte de alguma coisa que tem no cenário. Isso é muito bacana, tá? E então, como que eu posso fazer isso? Ó, deixa eu abrir meu Photoshop aqui, eu vou só nortear aqui o nosso... Aqui. Eu vou tentar... Só um minutinho, pessoal. Vou colocar minha cara pequetuchinha aqui, ó. Pronto, eu tô no cantinho. Agora vocês me enxergam no cantinho e vocês enxergam a foto também. Vamos lá. Por exemplo, pessoal, eu acho extremamente importante quando eu estou fotografando que eu consigo unir sempre o modelo com o local onde ele está sendo fotografado. Dessa forma, eu consigo trazer uma naturalidade maior. Então, quando vocês forem ver minhas fotos, quase sempre, de verdade, quase sempre mesmo, vocês vão ver a pessoa que eu estou fotografando encostada em alguma coisa que tem no cenário. Seja um corrimão, um poste, uma vegetação num parque, por exemplo. Enfim, a pessoa ela sempre está encostada, ela sempre está fazendo parte, ela sempre está interagindo com algo que tem no cenário. Essa interação me dá ideias na hora que eu estou fotografando mesmo, só de observar, só de colocar no lugar, me dá ideia de onde que eu vou posicionar a pessoa em si, a postura dela, o olhar dela,
a mão, o braço, enfim, toda a expressão corporal ela vai partir dessa base. Por isso que é importante a gente entender a relação do cenário com a pessoa na hora que a gente está fotografando. Você tem que entender que o lugar que você escolhe para fotografar, ele é como se fosse uma base da sua fotografia. É de lá que você vai imaginar os ângulos diferentes, que você vai praticar os próximos passos da tríade. Então, quando você está andando por aí, quando você está fotografando na rua, ou até quando você está simplesmente, sei lá, voltando do trabalho, e você vê um lugar legal, é importante que você guarde aquele lugar, que você sempre tente manter na memória alguns lugares interessantes. Porque quando você tem a imaginação do local que você já passou, ou do lugar que você está no momento que você está fotografando, você consegue analisar dentro de cada local o que é mais interessante de usar. Quando eu paro, por exemplo, aqui era uma entrada de estação de metrô. Eu tava lá esperando o modelo chegar. Enquanto eu tava esperando ele chegar, eu já tava olhando para todos os cantos que eu podia naquele lugar, que eu conseguiria fazer uma foto. Eu olhei essa parede, né, com os ladrilhos amarelos, eu já logo imaginei uma foto, obviamente. Tipo, era claro que eu já ia fazer uma foto ali. Então eu vou sempre pegando os lugares e pensando em formas com que eu posso colocar um modelo lá e fazer com que ele interaja. E essa situação vai funcionar até com o cliente, é até mais fácil. Porque o cliente ele fica muito perdido se você deixa ele simplesmente parado num cenário. É muito estranho você ter que colocar a mão na própria pessoa às vezes, né? Nem sempre casa tão bem. Então quando ela tem um lugar para ela, né, se apoiar, para ela encostar, geralmente torna até a pose, né? A direção, não gosto muito de usar a palavra pose, a direção fica mais natural, fica mais fluida. Então pensem nisso, tá? A relação da pessoa que está fotografando com o contexto é extremamente importante. E você aprender a mapear o lugar que você vai fotografar, imaginar as coisas já antes de começar a foto, ou enquanto você está fotografando, já olhar outros lugares e já imaginar fotos novas, é extremamente importante. E não se preocupem, eu sei que vocês vão falar, pô Gui, mas e quando rola aquele branco, né? Tô fotografando, acabou rolando aquele branco e eu não consigo mais criar nesse lugar. É básico, gente, principalmente quando você está fotografando na rua. Dá um 10, caminha, vai conversando com a pessoa, né, que você está fotografando e vai procurando um lugar novo. A gente nunca fica tanto tempo no lugar. Geralmente eu passo o quê? 10, 15 minutos num lugar específico. Quando já deu as fotos de lá, né, quando eu já fiz algumas poses diferentes no mesmo lugar, eu já vou pro próximo. Não adianta você tentar ficar fazendo mais foto num lugar que não tem o que render, tá? Então vocês têm que ter essa sensibilidade de perceber quando já deu um lugar específico. E, pessoal, mais uma dica. O casar a pessoa com o contexto, com o cenário, também é um trabalho que vem da pré-produção. Ou seja, a roupa que você vai definir, se você levar um objeto que case, né, com a situação daquele lugar, tudo isso vai ajudar a essa conexão da pessoa com o cenário se tornar mais fácil. Quando você perceber que tudo está casando, fica mais fácil de dirigir naquele momento. Então, vale muito a pena o planejamento antes, porque ele com certeza vai facilitar a vida de vocês na hora que vocês estiverem fotografando na prática, tá bom? Bom, tá. Então aqui vocês já viram mais ou menos como que funciona o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto da tríade realmente é a conexão da pessoa com o contexto, beleza? Tranquilo, então. Próximo ponto, que é o segundo ponto da tríade, pessoal, é a movimentação do fotógrafo, tá? Por que a gente pensa, na verdade a gente não pensa tanto na movimentação do fotógrafo. O fotógrafo imagina que na hora que ele está fotografando, o mais importante é ele continuar sempre falando só com a pessoa e escolhendo como que ela vai se movimentar, como que vai ser a pose dela naquele momento, o que ela vai fazer. Tranquilo, isso é muito importante. Mas o fotógrafo tem que aprender a se movimentar quando ele está fotografando antes de sempre dirigir. Por exemplo, ó, vamos aqui destrinchar uma cena. Quando eu vi essa foto que está aqui na tela, na verdade, quando eu vi o cenário, eu já pensei, beleza, quero fazer uma foto ali. Eu posicionei o modelo, falei, ó, coloca o braço aí no corrimão e tal, e aí vamos brincar um pouco com essa mão no rosto, vamos, né, fazer umas coisas aqui no rosto. Legal. Aí ele começou a fazer e eu fiz a minha primeira foto. Nossa, que barulho estranho. Eu fiz a minha primeira foto, tá? Minha primeira foto foi mais reta. Minha foto que não pegava muito o fundo ali da escada, que não aproveitava esse ângulo um pouco mais torto, que não pegava a perspectiva, não tinha nem a mão dele tão próxima da câmera. Eu fiz essa foto e falei, tá. Mas aí, pessoal, aí que vem a diferença. Nesse momento que eu fiz essa foto, muitos fotógrafos, se estivessem no mesmo lugar que eu, iam falar, beleza, fiz essa foto, já deu esse lugar, vamos pro próximo. As pessoas, os fotógrafos, eles esquecem de se movimentar muitas vezes. E quando eu falo se movimentar, é se movimentar de uma forma diferente, tá? Putz, deixa eu pegar minha câmera, só um minutinho, pessoal. Deixa eu pegar minha câmera.
Tô andando nessa live, hein? Pegar as coisas tudo, ó. Vamos lá. Tô com a minha câmera aqui no rosto. O que o fotógrafo faz? O que é o mais comum de um fotógrafo fazer? Ele vai pegar, ele vai ver a situação, ele vai ficar reto, de pé, vai apontar a câmera e vai clicar. Tá. Quando ele faz isso, ele pegou o ângulo mais comum. O ângulo que todo mundo vê. O ângulo que não tem nada de interessante muitas vezes. Então, a grande questão aí que eu quero que vocês criem esse hábito na hora que vocês estiverem dirigindo as pessoas, que vocês forem fotografar na prática, é assim, ó. Cliquei. Eu posso fazer esse primeiro clique? Eu vou clicar retinho, beleza. Depois disso, eu vou tentar, pessoal, me transformar numa bolha. Isso é um ponto que eu ia falar depois, mas eu vou já adiantar ele porque eu acho que se encaixa muito com essa parte da tríade. A gente tem que se movimentar, o fotógrafo tem que aprender a se movimentar como se ele estivesse dentro de uma bolha. Como que é esse dentro de uma bolha? Muitas vezes, pessoal, o fotógrafo ele tem duas opções de fotografar, tá, com a câmera dele, de interação com ela. Ou a gente fotografa usando o nosso viewfinder, que é esse negocinho aqui em cima, ou a gente fotografa usando o nosso live view, que é a telinha aqui, quando você está fotografando, você olha aqui nessa telinha ao vivo, né? A maioria das câmeras tem essas duas funções aí para vocês usar. Então, quando você está aqui usando o viewfinder, você tem um ângulo específico, você está grudado com a cara na câmera, né? E muitas vezes você não vai ter a liberdade de fazer ângulos diferentes. E é aí que está a grande sacada. Antes de você entrar nessa bolha de movimentação do fotógrafo, onde ele consegue se movimentar 360, você tem que aprender, às vezes, a se desprender da sua câmera. E não estou falando de se desprender de deixar ela embora não, tá? Mas sim, pessoal, de ficar com o rosto meio longe dela. Quando eu estou usando o Live View aqui, é lógico que a minha câmera tem esse ponto que me facilita muito a vida, que é o ponto onde eu consigo, né, mexer na telinha, para o lado, para cima e para baixo. Quando eu saio desse ângulo, é onde eu consigo trazer a fotografia de uma forma diferente, onde eu consigo me movimentar e trazer aqueles ângulos que vocês tanto gostam, aqueles ângulos diferentões. Então, fotografo, ó, de cima para baixo, usando a minha telinha, né, modo retrato também. Fotografo de baixo para cima, fotografo meio torto, consigo me enfiar nos cantinhos, consigo fazer ângulos completamente diferentes, porque eu estou desprendendo o meu rosto da câmera. Isso é uma coisa que muita gente esquece. As pessoas quando estão fotografando, às vezes a pessoa fica meio nervosa, fica meio preocupada, quer fazer as coisas rápido e faz só aquele ângulo. Parou, tirou, tchau, é isso, acabou. Não, cara, fez a primeira foto, já prepara, já faz todos os outros ângulos. Experimenta de cima para baixo, experimenta de baixo para cima, vai um pouquinho pro lado. Esses movimentos, pequenos movimentos, sabe? Às vezes um passo pro lado, um passo para trás, levar a câmera para cima, levantar o braço. Isso vai trazer muito mais interesse. Se eu tivesse nessa foto que vocês estão vendo na tela, feito só uma foto reta, eu não teria aproveitado a perspectiva do cenário, eu não teria pego a mão dele aí, né, fazendo aquela terceira camada de foreground, eu não teria aproveitado todas as linhas da foto, eu não teria aproveitado todo o interesse que esse Dutch angle, né, que é o ângulo torto, me deu. Então é muito importante, cara, depois que eu aprendi a me movimentar dessa forma na hora que eu estou fotografando, a me desprender um pouco da câmera, eu realmente comecei a ver e fotografar um pouco diferente. Eu recomendo para vocês isso, pessoal. Experimentem, mesmo que a câmera não tenha tela, utilizem o live vídeo de vocês e se desprendam um pouco. Se precisar, sobe em cima de um banco, agacha, deita no chão. O que importa é que aquela foto, sabe? A foto mesmo, saia. Não é aquela foto comum que todo mundo vai falar, ah, que legal, tá, beleza. Aquela foto que você vai ficar tipo, putz, tá meio mais ou menos, né? Você tem que, na hora que você está fazendo a foto, fazer sair a foto. Buscar a melhor forma de retratar tanto a pessoa quanto o local, casar os dois, fazer aquele contexto. Porque senão você vai ficar preso a ser um fotógrafo que só vai conseguir transformar a foto, fazer uma foto legal depois que edita lá no Lightroom. E disso a gente já vê um monte no mercado. Você tem que ser um fotógrafo completo, você tem que ter todas essas munições, essas técnicas que são também na edição, que são no planejamento, que acontecem aqui no momento que você está com a câmera na mão fotografando. Você tem que saber fazer tudo isso aí para levar o seu trabalho para outro nível, tá bom? Beleza, então aqui ó, foi o segundo ponto e a gente explicou com esse segundo ponto da tríade a movimentação do fotógrafo, que ele tem que se movimentar quando ele está fazendo as fotos, que não é ele ficar parado e só pedir para a modelo se movimentar. E também ele tem que aprender esse esquema de estar na bolha, né? E aprender a se desprender da câmera quando está fotografando. O terceiro ponto aqui da nossa grande tríade é de fato a movimentação da modelo, tá? Vamos levar em consideração novamente aquela ideia que eu passei para vocês agora há pouco, que era de uma base, né? O contexto. O lugar que você escolhe para fazer a foto ele é uma base.
Dentro daquela base, pessoal, o fotógrafo tem que se movimentar para encontrar os ângulos diferentes e ele tem que aprender a ter o diálogo com a pessoa, a conversar, a dirigir a pessoa de fato, para tentar extrair uma pose que faça casar melhor. Antes de sair essa foto que vocês estão vendo aí na tela, demorou bastante. Eu fui experimentando outras poses no mesmo lugar, né? Eu não tenho todas as poses aqui, mas eu fui experimentando várias poses dentro do mesmo lugar. E dentro de, sei lá, umas 80 fotos que eu fiz nesse local, 2 ficaram sensacionais. Não é a primeira foto, não é a segunda, muitas vezes tá lá para a última. As últimas fotos às vezes são as melhores. Então, quando você está fotografando, você tem que aprender a aproveitar o máximo daquela situação. Você tem que aprender a logicamente entender quando aquela situação acabou, mas aproveitar ao máximo, até sair uma foto sensacional. Você tem que ali aprender a se movimentar e também a trazer a direção na cena, modificar ali a posição dos braços, do corpo da pessoa, a expressão facial, sabe? É muito desse diálogo no momento que você estiver dirigindo para fazer com que você consiga encaixar as peças da direção. A direção ela é assim, pessoal. Ela não é uma coisa muito exata. E também não é uma coisa tão complicada. Você vai encaixando algumas peças, você vai achando o que funciona com uma situação. Por exemplo, nesse lugar, com essa roupa, com essa atitude, esse ensaio funciona. Agora, se eu colocasse uma menina de vestido aqui, vestido fofinho nessa estação, fazendo isso com a perna, não ia sair uma foto legal, não ia ter nada a ver porque as peças não iam estar encaixando. Aqui a gente combinou tudo, a gente queria essa atitude street, a gente viu referências disso. Eu conversei com ele que a ideia era trazer esse negócio meio revoltado, né? E foi isso que saiu. Toda a direção, todo o planejamento, os lugares, a roupa, a conversa, o diálogo com o modelo, que é uma coisa que a gente vai falar já já. Tudo isso foi primordial e essencial para que esse resultado saísse. Se eu não tivesse planejado, se eu não tivesse me preparado, não tinha ficado legal. Então, é importante entender isso, que a direção é muito de encaixar as peças. E quando você está fotografando, é muito interessante você prestar atenção, quando a gente está falando de direção de modelo, em alguns pontos específicos, tá? O primeiro ponto que eu acho muito bacana prestar atenção, primeiramente, quando você está dirigindo alguém, é principalmente o posicionamento da pessoa em relação ao cenário. Se ela vai se encostar, se ela vai se agachar, se ela vai sentar no chão, se ela vai ficar de pé, enfim. Você posicionar a pessoa, prestar atenção na postura dela, no posicionamento das pernas, no posicionamento dos braços, isso é muito importante, tá? Segundo ponto muito importante é a expressão facial. É tentar fazer com que a pessoa, dentro de todo aquele contexto, faça uma expressão, né, que se encaixe com aquela cena. Seja ela feliz, seja ela triste, seja ela meio brava, que nem tá nessas fotos. É tentar conversar com ela e fazer acontecer essa expressão. E, às vezes, mimicar. Isso é uma coisa que o fotógrafo tem que aprender. Nem sempre, pessoal, a pessoa está vendo o que ela está fazendo. Então, quando você imita o que você quer que aconteça, muitas vezes ela consegue entender mais fácil, porque ela está vendo, ela consegue entender de fato. Então, se você tiver com uma dificuldade ali na hora que você estiver dirigindo alguém, imita, faz o que você quer que aquela pessoa faça, vai no lugar que você quer fazer a foto, fala, ó, faz isso aqui, faz aquilo assado, coloca a mão aqui, imita, porque a pessoa vai conseguir se espelhar a partir daquele momento, tá? Depois da expressão facial e tudo mais, direção do olhar, pessoal. Nem sempre a foto tem que ser essa coisa, olhando direto na câmera. Muitas vezes uma foto legal vai ficar com a pessoa olhando para lá. Então, às vezes eu olho, eu falo, ó, olha aqui na minha mão. Ou, por exemplo, olha ali na rua aqui atrás de mim. Olha em tal lugar. Então, dirigir o olhar é muito importante, porque dessa forma você diferencia uma foto da outra também, tá? Outro ponto importante, mãos. As mãos são pontos assim que as pessoas costumam não prestar tanta atenção, não sei porquê. Muita gente deixa a mão para dentro, desaparece, bota no bolso. E cara, na hora que você está nas fotos, as mãos elas podem transmitir muita coisa. Por exemplo, aqui nessa foto, a mão no rosto dele, se ela não tivesse ali, talvez essa foto não tivesse todo o interesse que ela tem, tá? Ou, por exemplo, nessa foto aqui, a maneira como essa mão da frente está caindo, está sendo leve e está tendo um movimento nos dedos que está mostrando bem os anéis. E a outra mão aqui no rosto tampando metade de um olho, por exemplo. Tá vendo? Olha a diferença de uma mão para outra, ó, da mesma cena, ó, com os dedos esticados e com a mão caindo leve. Você tem que aprender a observar essas diferenças. Realmente a fotografia, quando você começa a ser mais detalhista, ela vai ganhando riqueza, ela vai ganhando um poder diferente, sabe? Então, prestem atenção nesses detalhes. Inclusive, uma coisa muito legal para vocês estudarem o posicionamento das mãos são pinturas. Vários artistas de vários momentos da pintura fazem e transmitem, né, a mão de uma forma diferente, retratam a posição da mão de uma forma diferente.
Comecem a observar quando vocês veem uma foto, como que foi posicionada aquela mão naquela foto. Vocês vão ver que muitas vezes o jeito como aquela mão está posicionada faz toda a diferença, tá? Beleza, pessoal? Agora a gente já acabou, então, são esses 3 pontos da tríade. Primeiro ponto, interação com o contexto, tá? Segundo ponto, movimentação do fotógrafo, então o fotógrafo vai se movimentar. Terceiro ponto, movimentação do modelo, de fato a direção acontecendo ao vivo, tá? Então, pessoal, ó, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que se encaixa com o ponto do fotógrafo se movimentar, é aproveitar melhor isso aqui, ó. Muitas pessoas não aproveitam o máximo do equipamento que elas têm. A câmera, ela tem várias ferramentas que vão ajudar a gente na hora de fazer a nossa fotografia na prática. Então, por exemplo, ter a telinha que vira vai ajudar muito, ter uma lente ou ter um conjunto de lentes que te permite, né, passar a fotografia de uma forma diferente, cada uma delas é muito importante. Vocês têm que aproveitar ao máximo o equipamento que vocês têm, seja um sistema de foco, seja um atributo físico da câmera mesmo, para ajudar vocês na fotografia. E muitas vezes isso vai ajudar a criar essa identidade. Eu vou falar para vocês, bem sinceramente, se eu não tivesse uma câmera com a telinha que vira, talvez a minha identidade não fosse a mesma. Porque eu uso muito essa telinha dessa forma para conseguir os ângulos diferentes. Então, ela é muito importante sim no meu processo. Por isso que eu escolhi essa câmera, dentre tantas outras opções que são ali do mesmo patamar, tá? Então aproveitem o equipamento de vocês ao máximo, peguem pontos deles e comecem a transformar na especialidade de vocês, tá? Beleza, o último ponto que eu queria falar aqui, pessoal, sobre direção, e depois disso a gente vai abrir um espaço para vocês tirarem dúvida, tá? É sobre diálogo, tá? Por que é tão importante esse diálogo? Quando vocês estão fotografando, principalmente falando de cliente, muito fotógrafo tem aquela atitude de ficar quietinho, né? De colocar a pessoa no lugar, sair clicando, não falar nada, não pedir para ela fazer nada. E aí o fotógrafo vem e me fala, putz, cara, bateu mó branco, não sabia o que fazer, ela não gostou das fotos, lá lá lá. E, cara, o grande erro, muitas vezes, né, nesses momentos, é como o fotógrafo desenvolve o diálogo dele com o cliente. E o diálogo, pessoal, ele vem, às vezes, antes de você encontrar a pessoa pessoalmente. Às vezes na internet, quando você está conversando, quando você já fechou o ensaio, por exemplo, você já pode começar a se munir de algumas informações que vão ajudar você a dirigir seu cliente de uma forma mais fluida. E por que é importante ter esse diálogo? Você vai entender quem você está fotografando, você tem que aprender um pouquinho daquela pessoa. Quando você tem esse diálogo, você começa a ter uma interação humana. E você começa a entender o que aquela pessoa gosta do corpo dela. Por exemplo, eu gosto do meu cabelo todo para trás, eu gosto dele por cima. Eu gosto mais desse lado do rosto do que desse. Eu gosto de ficar mais de lado na foto, eu gosto de ficar de frente. E você às vezes consegue, com esses diálogos, além de ter essa informação direta, né, que parece bobo, mas, faz toda a diferença e o cliente percebe quando você tem esse carinho de ter esse contato, esse diálogo, tá? As pessoas percebem e ter essa simpatia com esse contato é muito importante porque você ganha mais liberdade na hora de dirigir o cliente, você quebra aquele gelo que muita gente tem vergonha na hora que está sendo fotografada, muita gente nunca nem foi fotografada. E quando é a primeira vez, você tem esse trabalho de quebrar esse gelo para que aquela pessoa confie em você, tá? Fotografia, pessoal, quando alguém te contrata, é porque ela confia no seu trabalho. Ela viu o seu trabalho, ela não contratou você porque você cobra mais barato. Ela viu o seu trabalho, ela confiou em você, tá? Ela confiou em você e falou, caraca, que legal, gostei do trabalho dele, vamos nessa. E ela tá confiando em você. Ela sabe que você é um fotógrafo profissional, ela sabe que você vai ajudar ela a decidir as roupas, que você vai ajudar ela a encontrar o lugar perfeito para o ensaio, que você, no momento que estiver fazendo as fotos, vai ajudar ela a encontrar as poses, aonde ela deve ficar, que cara ela deve fazer. E você tem o trabalho, e isso é, cara, obrigação, sério, vocês têm que fazer isso. De entender essa pessoa, de conhecer um pouco do que ela é, com o que ela trabalha, o que ela estuda, quantos anos ela tem, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, que tipo de roupa que ela gosta. Você tem a missão de entender brevemente, você não precisa entender tudo, sabe, concordar com tudo, você precisa só gastar um pouco do seu tempo para ter esse diálogo e entender. E uma ótima dica, pessoal, para quem não encontra o cliente pessoalmente antes do dia de fazer o ensaio, cara, quando você for fazer o ensaio, escolhe um lugar que é, por exemplo, 10 minutos andando do lugar onde você quer fotografar. Por exemplo, eu quero fotografar lá num parque tal. Eu vou escolher um metrô, um ponto de ônibus, um local de encontro que é 10 minutos daquele lugar. Dessa forma, eu tenho esse tempo para
andar com essa pessoa, com o cliente, com o modelo, até esse local que eu vou fotografar, e com esses 10 minutos eu tenho a chance de ter essa conversa, de ter esse diálogo e de entender o que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, todos esses pontos que eu citei anteriormente, para realmente, na hora que eu for dirigir, na hora que eu for fazer um ensaio, a, a, a ligação, a conexão entre eu e essa pessoa estar mais fácil, aquele gelo ter sido quebrado e você realmente ter a liberdade para perguntar, para conversar, para falar, olha, você gostou dessa foto? Olha, eu achei que seu rosto fica melhor desse jeito. Olha, eu achei que o seu cabelo ficou legal desse jeito. Vamos tentar daquele jeito para sair uma foto para ver se você gosta? É o trabalho do fotógrafo ter essa interação com o cliente, porque dessa forma você se mostra no controle da situação, você se mostra ali pronto para atender a pessoa da melhor forma, da forma como ela merece ser atendida, tá? O diálogo, então, que é o último ponto que eu vou falar aqui, é muito importante. Desenvolva esse diálogo, não tenham medo, não tenham vergonha, conversem. Fotografia, como eu falei na primeira aula, como eu falei, e vou falar várias vezes ainda, é sobre lidar com pessoas também. Lidar com pessoas é um dos pontos principais da fotografia. Quando você está lidando com o seu cliente, quando você está lidando com outro fotógrafo, você está aprendendo o tempo todo, você está analisando, você está entendendo. Então, aprendam a ter esse diálogo, porque ele é fundamental. E vocês vão, cada vez mais que a gente passa essas aulas, que a gente vai falando, vocês vão começando a perceber que a fotografia tem vários pontos importantes e que a gente precisa aprender um pouco de cada um, que a gente precisa de tudo isso para se tornar cada vez mais melhores profissionais, para a gente exercer a nossa profissão de uma forma mais fluida, de uma forma melhor, que a gente atenda os nossos clientes, que a gente deixe todo mundo satisfeito, que a gente entregue um trabalho sensacional. E para isso, não basta só um ponto, você tem que ter todos, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Deixa eu voltar meu rosto grande aqui agora. A gente acabou, para mim, eu passei todo o conteúdo que eu precisava passar hoje para vocês, que eu acho que eu julgo importantíssimo nesse momento. Vocês sabem que é muita coisa para falar e que a gente teve que selecionar muito bem nessa maratona para fazer um conteúdo interessante para vocês. E, bom, novamente, essa aula está sendo gravada. Se você pegou aqui do meio, se você quer rever depois, vai estar disponível para todo mundo, tá? Agora, vou abrir o campo aí para vocês perguntarem aí. Mandem dúvidas, perguntas. Eu acho importantíssimo que vocês mandem isso agora. E eu vou responder as perguntas aí de vocês nos próximos 10, 15 minutinhos, tá bom? Vou aproveitar enquanto vocês mandam as perguntas para tomar uma aguinha. Hum, Vamos ver aí o que vocês mandam aí. Mandem perguntas, viu? Me deixa aqui quieto, gente. Pode mandar pergunta aí. Eu sei que vocês estão com dúvida. Manda pergunta sobre o que vocês quiserem aí sobre direção, que eu tenho certeza que tem muita coisa que pode ajudar vocês. Oh, gostaram do copo aqui? Eu achei chique esse copo. É muito chique, viu, Vinícius? Seu estúdio é chique, tá? Porque isso aqui deve ser caro. Vamos lá, o 13 Paper falou assim: trabalho muito com ensaio sensual, a direção é o ponto forte, o cuidado com o que falar é essencial. Você já fez mais trabalhos sensuais ou sempre mais street? Cara, tive pequenas e poucas experiências com esse tipo de ensaio, não é muito minha praia. Eu prefiro mais esses ensaios externos ou internos que tenham mais a ver, né, com moda, que tenham mais a ver com atitude, mas eu entendo que realmente o que você falou, o cuidado com o que falar nesse diálogo é muito importante e sempre tem que prevalecer o respeito acima de tudo, né? Murilo perguntou: mais importante na direção para complementar seria um producer design ou um set design? Cara, eu acho que os dois pontos são importantes. Eu acho que não tem um que é melhor do que o outro, tá? Eu acho que os dois pontos e ter a ajuda de pessoas nisso também é importante. Iago. Gui, às vezes eu fotografo uma amiga minha que é modelo de verdade mesmo e sinto ela muito presa nas poses que ela faz. Sinto dificuldade de fazer ela soltar mais dessas poses. Teria alguma dica? Cara, realmente eu acho que nesse ponto, como você tem uma intimidade maior, você tem como ter uma conversa melhor com ela, mostra referências e troca ideias. Às vezes você pode até falar sobre esse ponto com ela. Muitas vezes, pessoal, quando vocês estão fotografando modelos, pessoas que são profissionais disso, essas pessoas têm
poses específicas e formas de fotografar muito engessadas por conta da profissão. Quando as pessoas trabalham em agência ou, por exemplo, muito com lookbook de marca, é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito mecânica, não importa muito o que você está expressando, é muito visual. Então, alguns profissionais são muito presos nisso. Eu já fotografei pessoas que eram profissionais de modelo e a experiência não foi tão legal quanto fotografar alguém, por exemplo, que era atriz, que trabalhava com teatro, enfim, porque a situação de dirigir se torna diferente. Então a minha recomendação para você, Iago, é realmente ter esse diálogo, mostrar referências e tentar, na hora que vocês estiverem fotografando, já que tem essa intimidade maior, trazer um pouco mais de uma expressão, de uma direção para um lado diferente do que ela está acostumada. Vamos lá. A Drica falou, acho que minha maior dificuldade na fotografia é a direção. Nunca consigo de primeira saber como guiar a pessoa, como interagir. Fico sempre perdida. Drica, ó, uma dica aqui que eu acho que me ajudou muito e foi um processo de tempo, sabe? Não foi no primeiro dia que começou a sair a minha direção mais solta. Mas eu acho que é muito importante você ver muita referência, mas que essa referência que você vê seja muito antes do ensaio. Quando você estiver ali, sabe que tem um ensaio, por exemplo, semana que vem. Durante a semana, vai se munindo de referências, vai vendo coisas interessantes. De alguma forma, aquelas imagens que você vê ficam na sua memória fotográfica, ficam ali no seu inconsciente. Só que uma recomendação, pessoal, e para a Drica também, é que não vejam a referência, não deixem a referência entrar na cabeça no momento do ensaio ou, por exemplo, no dia do ensaio. Porque muitas vezes, se você leva a referência para o ensaio, você acaba ficando preso apenas em uma coisa. Isso não é legal. Começa a virar cópia e você começa a não estar desenvolvendo uma coisa que realmente casa com aquele contexto, com aquela situação. Então a ideia é se munir de referências muito antes e sempre preparando e sempre visualizar coisas diferentes para no momento que você tiver o ensaio, essas coisas irem voltando na cabeça e você ir conseguindo criar. Deixa eu ver. Vinícius, eu não entendi. É que você parou em duas frases e ficou bem distante uma da outra. E eu não entendi como que foi essa pergunta completa. Então, se você puder explicar melhor, tá? Gabriela falou: você fez algum curso de direção ou foi aprendendo na prática? A direção, pra mim, sempre foi muito na prática. Eu sempre fui fluindo muito. Eu, quando comecei a fazer os retratos, era aquela direção um pouco mais comum, mais engessada, que você via a pessoa mais parada. Depois de um tempo, eu acho que sempre foi por etapas, assim. Primeiro eu comecei a aprender a prestar atenção na direção do olhar, depois na expressão facial, depois eu fui aprendendo a lidar mais com expressão corporal, depois eu fui aprendendo a observar as mãos que eu falei. Então foi por etapas, eu fui experimentando, fui tentando trazer para os ensaios as coisas que eu gostava e fui aprendendo, né? Tinha ensaios que saía legal, tinha ensaios que saía mais ou menos, e aí dessas experiências eu ia aprendendo o que era legal usar e o que não era, tá bom? Douglas, guie para urbano em uma câmera crop, você acha mais interessante um ensaio com 24mm ou 50? Depende muito, Douglas. Não tem muito uma regra para cada situação uma lente. Depende do que você quer fazer. Às vezes vai ter um ensaio urbano que você vai querer usar 24 para fazer com que apareça mais o ambiente, para que você consiga mostrar melhor onde você está fotografando. E vai ter ensaio que você vai fazer urbano também, com a sua mesma câmera crop, que você vai querer fazer com a 50mm, você vai querer aquele fundo mais desfocado, você vai querer mais atenção no modelo, sem ter muita distração no fundo. Então você vai querer usar outra lente. Cada lente dá uma linguagem diferente. Não adianta vocês perguntarem, qual lente é certa, qual lente é melhor. Depende da linguagem que você quer, tá? Não vai depender da situação, é mais da linguagem. Paulinho Diniz falou, tenho um pouco de dificuldade em poses e sempre fico perdido nas poses. Teria alguma ordem de poses que ajudaria? Paulinho, sinceramente, ó, eu já fiquei preso em pose. Já fiquei preso em guia de pose. Pior erro que vocês podem fazer é ficar olhando o guia de pose, ficar vendo a direção dos profissionais que se admiram como um roteiro, como um guia mesmo, como um manual. Tem que fazer o braço assim, o rosto assim, tem que se posicionar assim. Se você ficar assim, é lógico que para um exercício ali, para aprendizado, pode ser interessante testar, mas tentar modificar e colocar os outros pontos para vocês entenderem o que fica melhor em cada situação. Não, já primeira coisa, perde essa coisa muito de ordem relacionada à pose. Cara, let it go essa ideia. A direção é um negócio que vai acontecendo, que você vai colocando.
Por exemplo, eu coloquei a pessoa no lugar, primeiro o movimento do corpo dela, depois a gente vê para onde que ela vai olhar, depois a gente vê onde que a gente vai colocar a mão, depois a gente vai modificando essa direção. Ela não é um negócio que você vai colocar ela lá e vai falar, não, ó, pera aí, olha essa imagem, faz igual. Ou você vai tentar reproduzir o que estava naquela imagem que você viu. Tira essa ideia da cabeça, tá? Minha recomendação maior. Depois disso, vai fluir muito bem. Vamos lá. Já fez direção para vídeos? O Murilo perguntou. Cara, eu tô aprendendo um pouco sobre isso. Pra mim é um pouco difícil porque a maioria das vezes que eu tô dirigindo sou eu que tô filmando e acho que eu não sou um bom videomaker ainda, então eu acho que isso tá me brecando um pouco. Mas eu gostaria de ter a experiência de dirigir as pessoas em vídeo, tipo, sem estar filmando, sabe? Acho que deve ser interessante. Mas eu acho que eu ia começar a ser muito chato, então não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, o Vinícius mandou aqui a explicação. Vamos lá, vou responder a primeira pergunta que você mandou aqui, Vinícius. Como faço uma direção de um storytelling? Não sei escrever, mas por inspiração que passou pra gente, tô estudando muito sobre para poder montar um projeto para faculdade. Cara, eu acho que assim, o storytelling ele é uma coisa que a direção no momento ela tá seguindo uma ideia que já tá ali, entendeu? Como que eu posso explicar isso? Quando você quer fazer alguma coisa que envolve contar uma história, aquela história ela não vai tanto surgir na hora que você está fotografando. Ela é um pouco diferente dessa direção que é mais voltada para, por exemplo, fazer fotos mais urbanas ou para fazer fotos de editorial. Ela é diferente. A direção ela deve fluir de uma forma diferente. Quando você está fazendo storytelling, você tem que se preocupar com a ideia que foi proposta. Porque se no momento que você está fazendo você começar a criar aquele storytelling, tudo acontecer no momento, você pode acabar saindo para vários lados diferentes, tipo, em cerca de uma hora. Você vai fazer foto num lugar, depois você vai fazendo outro, e você vai estar, às vezes, não completando a história do primeiro lugar. Então, quando você estiver fazendo storytelling, tem que lembrar que tudo tem que fazer conexão. Cada parte da foto que você fez, cada lugar, cada cena, cada meio de direção, tá levando para um lugar específico. Então, é um pouco diferente porque no storytelling, a ideia ela tá presente no ensaio antes de você começar a fazer o ensaio, sabe? Quando você começou a fazer o ensaio, você já sabe mais ou menos o roteiro do que você quer passar e você vai fazendo sua direção a partir daqui, tá? Segunda pergunta do Vinícius. A pergunta que eu tentei fazer foi, primeiro, foi para a diferença da direção de um retrato street criativo, pois eu uso técnicas bem diferentes nesse estilo e queria saber de você sobre. Cara, é meio foda, nomenclaturas disso, isso que é engraçado. Tipo, a gente tenta sempre colocar os nomes nas coisas, mas às vezes a gente não entende muito o que aquele nome quer passar. Então é por isso que eu fiquei meio bugado com sua pergunta e continuo meio bugado. Tô tentando entender qual a diferença gritante nisso, porque pra mim a minha direção ela foi muito parecida. É lógico que o que você vai estar mostrando na câmera vai mudar. Pra mim é mais isso. O que eu tô mostrando, se é uma coisa mais fechada, se é uma coisa mais aberta, se é uma coisa mais doida, é mais o que eu tô mostrando na câmera, porque a minha direção foi muito parecida, tá? Vamos ler. Iago falou, quando os ombros, mãos, expressão da pessoa ficam meio que estressadas, existe algum tipo de técnica para dar uma relaxada? Cara, quando eu sinto que a direção tá ficando meio mecânica, meio dura, que é mais ou menos isso aí que você tá falando, acho que o ideal é dar uma pausa. Falar, não, peraí, vamos dar uma respirada, vamos dar uma pausa aqui. Mesmo se você estiver na rua. Aquele mesmo esquema de vocês caminharem para um lugar diferente, né? Irem conversando tudo mais, pode ser interessante nesse momento. E também fala com a pessoa, tipo, se você tá sentindo que a pose dela tá muito dura no momento que você tá fazendo a foto, fala pra ela, meu, dá uma respirada, dá uma relaxada, solta os ombros aí, sabe? Você tem que falar com ela. Às vezes a pessoa não tá percebendo, sabe? Ela tá meio tensa porque ela tá com vergonha, ou porque ela tá preocupada, porque, né, a gente vive várias coisas ao mesmo tempo. Então é importante você ter esse tato de perceber nas pessoas mesmo. Vinícius Fotógrafo. Sobre o storytelling é por causa do curso de. Por causa que curso Direito na faculdade. Estou montando há uns 2 anos já um projeto para retratar preconceitos e acho que o storytelling pode ajudar bastante na construção. Pode sim, cara, o storytelling com a fotografia ele tem um poder assim absurdo. Porque você, com o storytelling, consegue impactar as pessoas de uma forma um pouco mais eficiente, sabe? Quando as pessoas elas enxergam um contexto, elas enxergam uma ideia, elas enxergam uma narrativa dentro de um set de fotos, por exemplo, elas
geralmente são mais impactadas, sabe? É um impacto maior, assim. Então, eu acho muito bacana ter o storytelling como ferramenta nesses momentos. O Alan falou ali. Eu sempre crio mood boards com conceito, lugar, tipo de iluminação e alguns looks para modelo se inspirar. Muito bacana. A direção, pessoal, nem sempre é só do fotógrafo, tá? Muitas vezes, quando o modelo tá junto ali nas fotos, quando ele imagina junto, ele tá trabalhando ali junto nas ideias, no pensamento, às vezes ele consegue pensar em uma pose, ele consegue se virar ali nos 30 na hora que está fazendo as fotos e sai até melhor, mais natural. Então é muito legal vocês terem essa relação de deixar as pessoas a par do ensaio que vai acontecer, contar suas ideias, explicar, fazer um mood board, né, que é de fato representar tudo visualmente, porque assim as pessoas se conectam mais com a ideia que você está querendo passar. Tá bom? Bom, pessoal, a gente está chegando aí em quase 50 minutos de live, acredito eu. Já foi um papo bem bacana, consegui passar muita coisa interessante, inclusive as perguntas que vocês mandaram hoje foram sensacionais. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, muito bacana ver a interação de vocês aqui todos os dias. 7ª aula, amanhã vamos para a 8ª aula. Amanhã a gente vai falar sobre umas coisas um pouco mais práticas e relacionadas a negócios. Amanhã, na verdade, eu vou dar dicas sobre como que a gente pode melhorar nossa interação, como que a gente pode usar o Instagram para melhorar o nosso alcance profissional e de fato lidar com novas pessoas aí e levar o nosso trabalho para, né, públicos diferentes para conseguirmos novos clientes, tá bom? Então eu vejo vocês amanhã nessa live. Eu acredito que amanhã a live deve rolar 9 horas também, só por segurança, porque amanhã a gente vai fotografar aqui no espaço que a gente está e infelizmente pode rolar de atrasar, então eu prefiro deixar para 9 horas assim, não tem nenhum risco, né, da gente acabar atrasando o ensaio. Então amanhã eu vejo vocês 9 horas da noite em ponto para a gente conversar sobre dicas de Instagram. Vou falar várias dicas, coisas importantes que eu faço todos os dias que me ajudam aqui a crescer cada vez mais, tá bom? Bom, pessoal, se vocês puderem, postem aí nos stories, marquem a gente lá para ajudar, espalhem, mandem para os amigos fotógrafos para todo mundo ver e vir assistir o conteúdo das lives gravadas, porque é muito bacana que assim a gente ajuda o mercado todo, tá bom? Vejo vocês amanhã, qualquer coisa é só me chamar. Lembrando que a gravação dessa live vai ficar disponível amanhã de manhã já, para quem quiser rever, tá certo? Muito obrigado novamente. Tenha um ótimo domingo, uma boa noite, que amanhã comece uma semana incrível para todos nós. Abraço, galerinha. Falou. Até mais.